A partir de agora, pelas ondas da Comunidade FM, você ouve o programa Faze-te ao Largo. A apresentação: Silvano Rocha, pregador e missionário da Comunidade Católica Shalom. Boa tarde, Silvano. Seja bem-vindo aqui a mais um Faze-te ao Largo. Você faz toda a diferença nessas tardes aqui de terça-feira, quando você traz pra gente uma palavra de fé, um momento de oração. Antes de você responder o boa tarde, eu já convido o pessoal que está aqui participando com a gente para estar ligado, para estar pedindo aqui a sua oração, para quem você quiser, para você, para sua família, no 998663600. Silvano, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Comunitária. É sempre uma alegria esse nosso momento de rezar com você e rezar por você. É uma alegria encontrar com tantas pessoas que dizem que sempre estão ligadas no programa. Então, louvado seja Deus. A nossa meta aqui, a nossa vontade é de levar algo que toque o seu coração. Mais uma vez, graças a Deus estamos aqui, né, Renato? Exato. E a missão está sendo cumprida, né? Que é tocar o coração das pessoas, quer fazer as pessoas refletirem. Já estou vendo aqui uma quantidade de azulzinho aqui no nosso zap. São as pessoas que já estão participando, estão pedindo oração. Daqui a pouco eu vou falar seu nome aqui, Silvano vai colocar seu nome em oração. Hoje o tema que nós vamos meditar é: quais são as suas prioridades? Você tem uma hierarquia das prioridades? Nós vivemos num mundo de produtividade, de metas. Trazendo para a dimensão espiritual, Deus, eu e uma vida organizada. Então, nosso coach é o Espírito Santo. Nosso mestre em produtividade é Cristo. Deus é o nosso maior objetivo e a santidade é o nosso foco. Então, isso se fala muito, principalmente no mundo empresarial, nas profissões. Então, aquele que nos orienta, nos dirige, o Espírito Santo, o Mestre é Cristo. O nosso maior objetivo é Deus e a santidade é nosso foco. Não é fácil ter a vida organizada no mundo de hoje. Existe uma grande diferença na organização deste mundo e na organização em vista do reino dos céus. Então, existe essa diferença. E uma outra coisa importante, que organização é diferente de arrumação. Muitas vezes nós só ficamos na arrumação, mas não organizamos o nosso local de trabalho, a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar e assim por diante. Então, organizar é diferente de arrumar. Eu posso muito bem pegar todos os sapatos espalhados no quarto e jogá-los numa caixa. Estão arrumados, mas não estão organizados. Assim é a vida interior. Posso muito bem pegar todas as minhas fraquezas e pecados, medos, inconstâncias, ou seja, lá como você quiser chamar, jogá-las todas numa caixa e pronto. Estão arrumadas, mas não organizadas. A vida organizada é a expressão de alguém que não lança tudo em um lugar e guarda, mas apresenta tudo a Deus e deixa Ele ordenar. E aí já vai uma pergunta: a sua vida está arrumada ou organizada? Está em ordem? E na minha vida, que ordem devo seguir? Qual hierarquia? Alguns estão vivendo de modo desordenado porque não entendem o que as Escrituras nos ensinam a respeito do assunto. Outros, porque tendo consciência dos valores e prioridades, não conseguem tê-los em prática. As prioridades são divididas em 3 categorias: o que é essencial, o que é importante e o que é secundário. E é comum deixar que aquilo que é essencial, ou melhor, é comum deixar
que aquilo que é importante ou secundário tome lugar daquilo que é essencial. Mas a primeira coisa a ser feita ao ordenarmos nossos passos é conhecer a escala de valores do ponto de vista de Deus. Aquilo que a Bíblia nos ensina. E qual que é a nossa prioridade? Deus em primeiro lugar. Então, se eu quero colocar a minha vida em ordem, colocar aquilo primeiro que é o essencial, Deus em primeiro lugar. Deus deve ser a prioridade máxima em todas as decisões e em todas as áreas da nossa vida. Não há nada, absolutamente nada que possa ocupar o primeiro lugar de nossas vidas, a não ser Deus. No Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 31, um dos escribas que ouvira a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. Amar ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento e forças é colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus deixou bem claro a qualquer que quisesse segui-lo como discípulo, que deveria reconhecê-lo em primeiro lugar em suas vidas, na frente das pessoas que normalmente nos são as mais amadas e queridas. Em Lucas 14, 26 e 27, se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Então a palavra, na tradução aqui, odeia, significa, se eu não amar mais Deus do que meu pai, minha mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs, e até a própria vida, não posso ser discípulo de Cristo. Então o Senhor deve estar na frente dos pais, dos cônjuges, filhos e qualquer outro familiar. Deve ser o primeiro valor em nossa lista ou escala de prioridades. Deve vir antes de nossa própria vida. Deve vir antes dos nossos bens ou qualquer outra coisa. Em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas virão por acréscimo. Então, buscar em primeiro lugar, na Bíblia está escrito, a palavra de Deus, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar primeiro Deus. E o que eu busco em segundo lugar, nessa hierarquia, para ter uma vida ordenada? Aí vem a família. Então, para quem tem o sacramento do matrimônio, para quem é casado, em primeiro lugar Deus. Em segundo lugar a família, mas na família o primeiro é o esposo e a esposa. Depois que vem os filhos. Então é uma prioridade. Em primeiro lugar Deus, o esposo, a esposa e os filhos. Os filhos não estão acima do esposo e da esposa. Vem depois. Então a família é considerada o primeiro ministério e deve ser cuidada com prioridade, pois um bom relacionamento familiar é fundamental para um bom relacionamento com Deus. A primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, é preciso cuidar da casa, da família, dos seus. Então, não há dúvida que a família é a nossa segunda prioridade depois de Deus. Se alguém negligenciar sua família por causa da igreja, do serviço, ou de qualquer outra coisa, por mais espiritual que pareça, está contra a palavra de Deus.
São Paulo diz que tal pessoa está negando a fé e é pior do que um incrédulo. Mas muitos cristãos têm negligenciado a sua família. Muitos pais que não dão tempo e atenção aos seus filhos se queixam de vê-los desviados, mas não se apercebem que estão andando em desordem. Há esposas perdendo seus maridos e vice-versa, porque não os colocam no lugar certo na escala de valores. Tem uma historinha sobre essa dimensão da família. A história é uma flor rara. Havia uma jovem muito rica que tinha tudo. Um marido maravilhoso, filhos perfeitos, um emprego que lhe pagava muitíssimo bem. Uma família unida. O estranho é que ela não conseguia conciliar tudo isso. O trabalho e os afazeres lhe ocupavam todo o tempo e a sua vida estava deficitária em algumas áreas. Se o trabalho lhe consumia muito tempo, ela tirava dos filhos. Se surgiam problemas, ela deixava de lado o marido. E assim as pessoas que ela amava eram sempre deixadas para depois. Até que um dia seu pai, um homem muito sábio, lhe deu um presente, uma flor muito cara e raríssima, da qual havia apenas um exemplar em todo o mundo. E disse a ela: filha, esta flor vai te ajudar muito mais do que você imagina. Você terá apenas que regá-la e podá-la de vez em quando. Às vezes conversar um pouquinho com ela, e ela te dará em troca esse perfume maravilhoso e essas lindas flores. A jovem ficou muito emocionada, afinal, a flor era de uma beleza sem igual. Mas o tempo foi passando, os problemas surgiam, o trabalho consumia todo o seu tempo e a sua vida, que continuava confusa, não lhe permitia cuidar da flor. Ela chegava em casa, olhava a flor e ela ainda estava lá. Não mostrava sinal de fraqueza ou morte, apenas estava lá, linda, perfumada. Então ela passava direto. Até que um dia, sem mais nem menos, a flor morreu. Ela chegou em casa e levou um susto. Estava completamente morta. Suas raízes estavam ressecadas, suas pétalas caídas e suas folhas amarelas. A jovem chorou muito e contou a seu pai o que havia acontecido. Seu pai então respondeu: eu já imaginava que isso aconteceria. E eu não posso te dar outra flor, porque não existe outra igual a essa. Ela era única, assim como seus filhos, seu marido e sua família. Todos são bênçãos que Deus te deu, mas você tem que aprender a regá-los, podá-los e dar atenção a eles. Pois assim como a flor, os sentimentos também morrem. Você se acostumou a ver a flor sempre lá, sempre florida, sempre perfumada, e se esqueceu de cuidar dela. Às vezes acontece isso conosco. A família em segundo lugar, mas esquecemos de cuidar. Aquela mulher nessa história, ela cuidou muito do trabalho. E na hierarquia, Deus, a família, o esposo, a esposa, os filhos, em terceiro lugar, depois da família, mas a família em primeiro lugar, o esposo, a esposa, depois os filhos, que vem o trabalho. O trabalho deve ser visto como um meio de sustento e propósito, que deve ser exercido com dedicação, mas sem que ele venha antes de Deus e da família. É impressionante a facilidade com que nos levamos aos extremos. De um lado, temos pessoas que são viciadas em trabalho. De outro, temos aqueles que relegaram ao trabalho o último lugar na sua escala de valores, ou que nem mesmo colocam o trabalho em suas prioridades. Um cristão que não leva a sério o trabalho, a ponto de deixar sua família passar necessidade, está violando dois valores importantíssimos que vêm logo depois de Deus. Então eu não posso deixar de trabalhar,
Mas eu também não posso ser escravo do trabalho e não ter tempo para Deus, não ter tempo para a família. Então o trabalho é uma ordem bíblica. É o meio que o homem sustenta sua casa e o meio de viver dignamente. Além disso, por meio do seu ganho, ele também poderá servir ao reino de Deus e ao necessitado. Efésios 4, 28. Mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. E outro ponto, nessa hierarquia de valores, nós vimos Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, o esposo, a esposa, depois os filhos. Nós vimos depois o trabalho. E agora, em quarto lugar, ou podemos colocar até em quinto lugar, separando esposa e esposo dos filhos, vem a igreja, vem o apostolado. Então o serviço na igreja, o ministério, a pastoral, deve ser uma extensão da sua vida, surgindo naturalmente do equilíbrio com a família e o trabalho, e não a prioridade acima de todas as áreas. Para muitos parece falta de espiritualidade deixar a igreja depois da família e do trabalho, mas esta é a forma correta de encarar nossas prioridades. Note que estamos falando de valores e sua ordem, e não sobre a escolha de quais destes fatores terão lugar ou não em nossas vidas. Todos eles devem ter lugar em nossas vidas. O fato de a família vir antes que a igreja não me dá o direito de não ir à igreja. Isso significa apenas que eu não devo negligenciar minha casa por causa da igreja, mas não me dá o direito de abandonar a igreja. Muitas pessoas não vão à missa ou ao culto para passear com a família. Isso é errado. Devemos passear com os nossos familiares, mas isso deve ser programado a fim de não coincidir com outros valores, como o horário da missa. É necessário que o cristão seja fiel em frequentar sua igreja, não apenas porque ali ele é edificado e fortalecido, mas principalmente porque esta é a forma de termos intimidade com Deus, de estarmos ali, de uma certa maneira, sob a graça espiritual de Deus. Servir a igreja é diferente, estar na igreja é diferente também de ativismo religioso. Porque muitos têm se confundido na obra de Deus, achando que ativismo religioso, ou seja, ficar correndo de um lado para o outro, se enchendo de atividades, é fazer a obra de Deus. Ativismo religioso nada mais é do que preencher com atividades religiosas que nem sempre significa que está fazendo a obra de Deus. Muitos assumem trabalhos ou frequentam a igreja de domingo a domingo, achando que se ele não fizer, outros não podem fazer. Mas e os outros valores na hierarquia? Como que eu estou vivendo? Então, finalizando a nossa reflexão, como que está a hierarquia na sua vida? Então, das prioridades, em primeiro lugar, Deus, a vida espiritual, sua vida de oração, o estudo da palavra. Depois a família, esposa e filhos, o trabalho, para quem é solteiro e estuda, é jovem, são os estudos, a sua formação escolar. Depois vem a igreja, o apostolado. Depois os familiares, no caso os parentes. Depois os amigos, as relações sociais. Depois vem a saúde, o descanso, a atividade física. E por último, a parte da cultura e da formação. Quero rezar esse Pai Nosso, pedindo ao Senhor que abençoe a sua vida. Que você tenha essa hierarquia de valores. Se eu mudo essa hierarquia, seria o mesmo de colocar uma planta com as raízes para cima e as folhas para baixo. Não vai dar certo. Que Deus possa ordenar a sua vida.
Em tantos versículos da palavra, está escrito assim: fazei tudo com dignidade e ordem. 1 Coríntios 14:40 é um exemplo. Que Deus possa ordenar a sua vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.